Atos capítulo 4, versículo 31. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 4, versículo 31 da palavra de Deus. Aleluia, quem achou diz amém. Amém. Vamos ler? Diz assim, ó: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mais uma vez: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Amém? Irmãos, bota os assentos em nome de Jesus e pode bater aquelas palmas de adoração. Aleluia! Irmãos, temos aqui um estudo sobre 3 segredos de uma igreja avivada. Para quem sabe a palavra avivada ou avivamento, tem muito sentido para a vida cristã. Avivamento, no livro de Abacuque, já fala sobre transformação da vida, o que está morto, ou arrependimento. E provável que no livro de Abacuque, no capítulo 3, a Bíblia vai mencionar sobre o avivamento que Abacuque menciona, dizendo: aviva, Senhor, as tuas obras no meio dos anos. Mas isso daí é para um arrependimento de pecados, para que Deus ele possa restaurar novamente o seu povo, para que Deus possa novamente restaurar. E aqui nós vamos ver um avivamento. Aleluia, 3 segredos de uma igreja avivada, mas um avivamento espiritual, diferente de um avivamento de arrependimento. Um avivamento espiritual para um povo que estava sofrendo. A gente vai ver a importância desse avivamento, aleluia, a qual a igreja ela estava passando. E nós vamos aprender aqui algo muito importante nesse tema: 3 segredos de uma igreja avivada. Nesse texto sagrado nós vamos aprender 3 segredos de uma igreja avivada. Esta manifestação poderosa que aconteceu novamente entre os irmãos, exemplo do Pentecoste em Atos capítulo 2, confirma a fase avivada da igreja primitiva. Os cristãos primitivos experimentaram sucessivamente o avivamento naqueles dias de intenção, perseguição à igreja. Cada avivamento experimentado fortalecia a igreja e a encorajava a enfrentar os grandes desafios naqueles dias. Os 3 segredos de uma igreja avivada estão claramente explicados nesse texto. Nós vamos aprender o primeiro, aleluia, avivamento, o poder da oração. Segundo avivamento, o poder do Espírito Santo. E o terceiro avivamento, aleluia, o avivamento da palavra de Deus. Algo impressionante que esse avivamento, aleluia, uma igreja avivada, aqui está mencionando em uma igreja perseguida. Aleluia, está falando sobre uma igreja que mais sofria, mas também mais crescia e se fortalecia na presença de Deus, porque o Senhor estava com ela. Aleluia.
um avivamento em meio a um caos, um avivamento para sustentar a igreja, um avivamento para manter a igreja de pé. E nós temos que aprender algo aqui, irmãos. Avivamento não é só pular, avivamento não é só gritar, avivamento não é quebrar vidro, avivamento não é carregar banco na cabeça. Não, avivamento é nós receber de Deus uma unção, uma porção dobrada para nos encorajar, para nós enfrentar o desafio da nossa vida. Isso é um avivamento para a igreja. E estava acontecendo aqui no livro de Atos. A igreja primitiva, após eles receberem, aleluia, o Espírito Santo na vida deles, como está em Atos capítulo 2, eles foram capacitados para poder anunciar o Evangelho. E no capítulo 4 a gente vai ver que Pedro estava pregando, Pedro e João estavam pregando a palavra de Deus, aleluia, com ousadia, porque estavam cheios do Espírito Santo, receberam a promessa, receberam o poder, receberam a unção do alto, receberam o Espírito Santo de Deus e agora estava anunciando, aleluia, em Jerusalém, aonde Pedro e João estavam anunciando o Evangelho, curar aquele homem, do capítulo 3, e nós vimos agora que Pedro saiu pregar a palavra de Deus, aleluia, e Pedro anunciando a palavra de Deus, ocorreu um fato entre Pedro e João. As autoridades romanas, as autoridades de Roma se levantaram contra Pedro, se levantando contra Pedro e João e contra a igreja do Senhor, aleluia, para impedir de eles pregar. E a Bíblia diz que Pedro ele foi levado preso e um dia ficou no cárcere por causa da pregação que Pedro estava exercendo. A pregação que Pedro estava mencionando, isto levou eles a ficar completamente preso em um dia, mas eles não deixaram e não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo. Estava preso, aleluia, mas a chama do Espírito Santo estava acesa dentro deles ainda. Estava preso, mas o Espírito Santo ainda ardia no coração deles, porque eles tinham autoridade da parte de Deus para poder pregar o Evangelho de Cristo, aleluia, eles tinham autoridade, e se levantaram, e a pregação de Pedro reuniu, sabe quantas pessoas ali, irmãos? 5.000 pessoas na pregação de Pedro, de mais quantidade agora, Pedro e João junto, e Pedro pregando a palavra de Deus, e reunir 5.000 pessoas através do Evangelho de Pedro, do que quando Pedro recebeu o Espírito Santo e Pedro pregando a palavra, reuniu 3.000 pessoas ali, após receber o Espírito Santo. E aqui 5.000 pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, e se levantou, sabe quem? As autoridades, aleluia, de Jerusalém, os principais, que estavam ali, que viram aquele alvoroço, que viu o que estava acontecendo no meio da cidade, no meio da praça, aleluia, glória a Deus, aquele alvoroço, se levantaram, porque não foi só uma pregação, não foi só um avivamento, isso daí estava sendo, irmãos, sabe o que estava acontecendo entre Pedro e João ali, ministrando o Evangelho de Cristo sobre Jerusalém, para que o povo viesse ser impactado. Estava acontecendo até cura e milagre no meio deles. E esse
se levantaram as autoridades. No capítulo 5, a Bíblia vai dizer: e aconteceu no dia seguinte, reunindo-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, escribas e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. Aleluia. Se levantaram contra Pedro, e Pedro estava onde? Iam levar Pedro, aleluia, preso na cadeia, iam botar ele na cadeia, por um motivo: por eles terem autoridade de pregar a palavra de Deus e curar e libertar. Aleluia. No versículo 7 a gente vai ver, eles fizeram uma pergunta para Pedro. No versículo 7 a Bíblia vai dizer: e pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou nome de quem fizeste isso. Aleluia. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhe: principais do povo, e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Pela cura que o homem recebeu, que estava enfermo e doente, na ministração da palavra de Pedro, o homem foi curado, alimentado, ressuscitado, e eles queriam saber qual foi a causa do milagre. Em qual autoridade vocês usam? Aleluia. Perguntaram isso para eles: em que nome fizesse isso? De Pedro simplesmente pregar e dizer ao homem: levanta-te e anda. Aleluia. Isso daí causou um alvoroço na vida deles. O que eles estão usando? O que eles usaram? O que eles fizeram para alcançar, aleluia, a cura desse homem? E com qual autoridade vocês estão fazendo isso? Queriam saber. Qual autoridade vocês têm para fazer esse tipo de coisa acontecer? E Pedro diz, cheio do Espírito Santo: feito a um homem enfermo do modo que foi curado. Aleluia. E aleluia, sendo conhecido de vós todos e de todos o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Olha só, sabe em quem que eu estou pregando? Eu estou pregando no nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. É no nome dele que eu prego, é no nome dele que eu uso, é no nome dele que os milagres acontecem. Isso levou Paulo, aleluia, Pedro, a ficar completamente na prisão, aleluia, por uma noite, aleluia, por causa do nome de Jesus Cristo. E pelo milagre que ocorreu na vida desse homem acamado. Mas tem um segredo para isso acontecer, tem um segredo para isso ocorrer. Os 3 segredos de uma igreja avivada: isso não parou, isso não impediu, isso não deixou, aleluia, da igreja do Senhor continuar ainda de pé na presença do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, uma igreja avivada é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja cheia da unção, é uma igreja que a cada dia está em destaque, está se destacando, está crescendo, está evoluindo. Não adiantava esperar Pedro, enquanto pendia, aleluia, botava o Pedro na cadeia, Deus levantava mais pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, porque o objetivo do Senhor é demonstrar o poder e a plenitude do Espírito Santo de Deus. Aleluia, bate palma na glória a Deus.
Os 3 segredos de uma igreja avivada. O que fluía dentro dessa igreja primitiva para ela ficar uma igreja avivada e poderosa? Nós vamos aprender. Primeiro, o poder da oração, que fez a igreja ficar poderosa. É o poder da oração. Aleluia. A oração, ela tem poder. A oração, ela faz um efeito muito grande na vida de muitas pessoas quando crê. Aleluia. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido. O lugar só tremeu depois da oração. O poder da oração é o primeiro segredo de uma igreja avivada. Já diz o velho ditado: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O lugar tremeu porque oraram. A oração promove o sobrenatural. Olha só, a oração tem poder. A oração tem poder para estremecer. Aqui não foi no tempo de Paulo não, irmãos. Aqui não era Paulo que estava na prisão, não. Quem estava na cadeia era Pedro, onde eles estavam orando também. A igreja estava orando também. Estavam clamando também. Tremeu os alicerces pelo poder da oração. Paulo, além de ir preso, depois que Paulo foi preso para dentro da cadeia, foi diferente. Na oração da meia-noite que Paulo fez, sabe o que aconteceu? Estremeceu aquelas cadeias e as portas se abriram. Aqui não, aqui só estremeceu pelo poder da oração que eles tinham, pela autoridade que eles tinham. Ou seja, a oração faz a gente alcançar o sobrenatural. Mais oração, mais poder. Menos oração, poucos milagres. Muitas oração, muita manifestação de Deus acontece na nossa vida. Bate palma, dá glória a Deus. Irmão, segundo, que é o mesmo que é o primeiro, né? O segundo ponto do poder da oração, em Atos 12, versículo 5. Lucas, aqui fala que Atos foi escrito por Lucas, é por isso que boto Lucas, que Lucas é o autor. Atos 12, versículo 5, que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. O sobrenatural aconteceu e Pedro foi milagrosamente solto da prisão e salvo das mãos de Herodes. Está lá em Atos 12, 6 ao 11. Levaram Pedro preso. Aleluia. E a igreja estava orando. A igreja estava clamando. Na casa de quem? Na casa da irmã Maria. Diz a Bíblia que estava na casa de Maria. Não é a mãe de Jesus não, irmão. O tempo é bem, né? Não tem como ser a mãe de Jesus, mas na casa de Maria correspondia a mãe de João Marcos, que hoje nós temos no Evangelho de Marcos. João Marcos foi botado esse nome, o nome verdadeiramente no Evangelho de Marcos é João Marcos. Então, aonde estava a oração? Na casa da Maria, na casa da mãe de João Marcos, ou Marcos, né? Estava lá orando. Souberam que Pedro estava preso, aleluia, pelo rei Herodes. Prendeu a Pedro para que se calasse. Mas a oração tem poder. Aqui não era a casa simplesmente da Maria. Não era só uma casa qualquer. Ali era uma igreja, aonde a igreja está unida, aonde tem corpo de membro que ora, aonde tem corpo de membro unido na união, e tem oração, tem poder de Deus para ser manifestado.
A oração da igreja estremece o monte, a oração da igreja estremece o inferno, a oração da igreja mexe, irmãos amados, aleluia, nas obras negativas. A oração da igreja é um bloqueio para as artimanhas ciladas do inferno contra cada um de nós. Enquanto a igreja está orando em teu favor, Deus está livrando você da morte. Enquanto a igreja está orando em teu favor, Deus está dando livramento para, aleluia, a família sua, os familiares seus, parentes seus. E a igreja souberam que Pedro estava preso, então a igreja começaram a clamar a Deus. Aleluia. Impressionante que lá estava Pedro na cadeia, acorrentado, o pé e a mão, e não podendo se mexer, e de repente a igreja começou a orar, e de repente apareceu um ser na frente de Pedro. Apareceu um ser, olha só, o poder da oração, o poder do clamor que a igreja tem. A igreja começou a orar em favor de Pedro, aleluia, e de repente aquele varão, aquele ser apresentou para Pedro, e aquele ser disse para Pedro: vamos, aleluia. Talvez Pedro nem poderia ter dito: não posso ir, estou preso, mas quando ele disse vamos, a corrente já caiu por terra, os aguilhões já caíram por terra, porque a oração tem poder para desfazer o laço do inferno, o laço da morte. Como diz Paulo: onde está o inferno, a tua vitória, né? Aleluia. Onde estão os aguilhões? Aleluia, porque o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus quebra o laço, o nosso Deus quebra a lança, o nosso Deus quebra o arco inflamado de Satanás. E aqui o Senhor quebrou a corrente através da oração. Impressionante que quando Pedro, aleluia, se levantou daquele lugar que ele estava preso, a Bíblia vai dizer que ele começou a acompanhar aquele varão, aquele ser. Aleluia, por quê? Aleluia, porque a oração estava indo diante de Deus, a oração estava sendo respondida. Tu vemos que quando a oração é colocada e respondida por Deus, Deus começa a trabalhar sobrenaturalmente. E o Senhor começou a trabalhar na vida de Pedro, lá na cadeia, e os irmãos em casa, aleluia, a igreja em casa, na casa de Maria, orando e clamando, e Deus trabalhando lá dentro da cadeia. Eles não estavam sabendo, mas Deus já estava lá dentro, aleluia, chamando a Pedro. Impressionante que Pedro começou a acompanhar aquele varão, ali no meio daqueles soldados, no meio daqueles homens, no meio daquela guarda, no meio daquela prisão. Pedro começou a caminhar e a andar. Pedro passou na frente da guarda romana todas e ninguém viu. Impressionante, ninguém enxergou a Pedro, ninguém viu Pedro, porque Deus cegou o soldado romano. Pela oração, Deus torna você invisível. É impressionante. Pela oração, Deus torna você invisível para o teu adversário e para o teu inimigo não enxergar você, para você passar cantando o hino da vitória. Pela tua oração, Deus faz que os inimigos não enxergam você onde você passa, porque a oração tem poder. E quando Pedro saiu da cadeia, que chegou ao portão, aquele anjo sumiu. E o anjo disse: vai, Pedro, e vira às direitas e vai para a tua casa. E de repente, quando aquele soldado vai ver ali, aonde estava Pedro, não tinha mais Pedro, não tinha mais ninguém. Os outros presos estavam presos, aleluia, glória a Deus. E somente Pedro, que estava surdo, eles não entenderam nada. Aleluia. E de repente a igreja estava orando, e de repente bate na porta. Na porta onde? Na porta da casa da Maria. Lá vai Pedro bater na porta. Uma menina atende.
diz: ó, tem gente batendo na porta. Quem é? Aleluia. A menina, aleluia, diz: eu estou achando que é Pedro que está batendo na porta. A menina vai testificar aos irmãos: olha, tem gente batendo na porta. Eu estou achando que é Pedro. Que Pedro o quê? Pedro está preso. E de repente bate na porta novamente. E quando vão abrir a porta, é Pedro que está de pé na porta. Aleluia, levar um susto de ver Pedro ali em pé na porta. Aleluia, porque a oração, ela fez um efeito muito grande. A oração colocada perante Deus com um propósito, com um objetivo, essa torna uma igreja avivada na presença de Deus, que incomoda o inferno, incomoda o vizinho, incomoda a capetada toda. A igreja avivada, que a oração tem resposta, pode ter certeza, o inferno se levanta, mas Deus manda um anjo vir com a vitória na mão e nada vai impedir do agir de Deus acontecer na tua vida. Como nós mencionamos, Atos 16 e 25 e 26, a Bíblia afirma que Pedro, da meia-noite, aqui está representando Pedro, da meia-noite, e também está representando Silas. Aleluia, Pedro, à meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam o hino a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio então um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveu, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Aqui o lugar tremeu, mas outra vez por causa do poder da oração e do louvor a Deus. Do poder da oração. Tremeu com Pedro, e agora quando tremeu com Paulo e Silas na cadeia, na mesma cadeia que estava Pedro, aleluia, Paulo e Silas estavam lá dentro preso, aleluia, tremeu aquele lugar, mas foi um terremoto muito mais forte que mexeu, que abriu as portas, enquanto eles oravam através da oração. Bate palmas e dá glória a Deus. Irmãos, o segundo ponto principal do segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 4, 31, ainda no mesmo texto. O segundo segredo de uma igreja avivada é o poder do Espírito Santo. A exemplo, Atos 2, 4, os irmãos foram novamente cheios do Espírito Santo. A experiência do Pentecostes sempre se repete no livro de Atos dos dois apóstolos, e continuava a se repetir em nossos dias. Olha só, o poder do Espírito Santo, a renovação, o enchimento, a transformação, o poder. Para o crente criar coragem, ele tem que ter o Espírito Santo de Deus. Enquanto eles não tinham recebido o Espírito Santo, eles estavam presos na casa aonde estavam, em Atos capítulo 2, e no versículo 4, estavam lá dentro esperando o momento da promessa, a qual Jesus falou em Lucas capítulo 24 e 49, ficar na cidade santa até que do alto seja revestido do poder. Ficar em Jerusalém, estavam lá na casa, mas estavam com medo, presos, porta fechada, janela fechada, para que ninguém entrasse lá dentro e soubesse o que eles estavam fazendo. Tudo com medo, porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo, estavam temendo, poderiam ser mortos, mas depois que receberam o Espírito Santo de Deus, criaram coragem. Pedro já saiu na rua pregar a palavra, 3.000 almas. E não ficaram mais com medo de ninguém, não ficaram mais com medo dos judeus perseguirem eles não temeram, porque eles
estavam cheios do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe uma alegria, trouxe um conforto sobre a vida dele. O Espírito Santo encheu ele, encorajaram ele para poder, aleluia, testificar, ter experiência do poder do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, aleluia, e continuava a repetir, aonde eles passavam, aleluia, era manifestado o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus. Aquele que queria ser cheio, se enchiam através dos apóstolos de Pedro. Pedro pregando, e de repente Pedro chega para o rapaz e diz: olha, em qual batismo vocês são? Aleluia, em qual batismo? Porque Pedro já estava batizado, Pedro já tinha o Espírito Santo, e agora eles não tinham ainda recebido o que Pedro recebeu. E Pedro disse: em qual batismo vocês ainda receberam? Está lá em Atos 19, o batismo de João, batismo de arrependimento. Pedro bota a mão na cabeça e diz: olha, recebeu o Espírito Santo, e foi cheio do Espírito Santo de Deus. O resultado de uma vida de oração é experimentar a plenitude do Espírito Santo, para que o Evangelho com mais fervor e pregar com mais ousadia a palavra de Deus. Em Atos 6, versículo 10, os opositores do Evangelho não podiam resistir à sabedoria do Espírito pelo qual Estevão falava. Olha só, a sabedoria, a plenitude, e a plenitude do Espírito Santo, a gente sabe que tem muitas coisas envolvidas pela plenitude. Se nós parar para nós estudar, ainda vai ser curto. Então, aleluia, só pela plenitude e o poder do Espírito Santo, eles tinham sabedoria de ministrar e pregar a palavra de Deus. A palavra estava sendo pregada pelo Espírito Santo, e eles se maravilhavam com a sabedoria. Estevão foi um que, quando começou a pregar a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalhava no coração daquelas pessoas. Estevão, no capítulo 7, ele é apedrejado até morrer, mas o Espírito Santo estava com ele. Aleluia! Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo e não ser perseguida. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo e nunca ser apedrejada. Eu nunca vi uma pessoa cheia do Espírito Santo e ninguém se levantar contra ela. Se é vaso vazio, não acontece nada, mas estando cheio sempre vai acontecer alguma coisa. Ou vão falar mal de você, ou vão se levantar contra o teu ministério, ou vão te derrubar, porque o Espírito Santo atua na tua vida. É mais fácil nós estar cheio do Espírito Santo do que nós estar vazio e não ter nada. É mais fácil nós se encher do Espírito Santo do que nós estar aí vagando sem direção na presença de Deus. Aleluia. Se estão falando mal, pode falar, mas o importante do Espírito Santo está na minha vida. Bate palma, dá glória a Deus. Em Atos 4, versículo 8, a palavra de Deus afirma que Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou com ousadia perante as autoridades do povo e anciões. Em Atos capítulo 13, versículo 9, Lucas escreve que Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos em Elimas, o mágico, e repreendeu os demônios que faziam uso deles para atrapalhar a pregação do Evangelho em Pafos.
em Efésios 5,18, apóstolo Paulo deu um mandamento aos crentes de Efésio, dizendo: enchei-vos do Espírito Santo, é a fonte do avivamento. Em Efésios 5,18, para quem não sabe, Paulo chega aos Efésios e diz: olha, aleluia, graças a Deus, para quê? Encher do Espírito Santo, aonde há vinho e embriaguez, aonde há vinho e contenda, encher do Espírito Santo, aleluia. Por quê? O vinho e o Espírito Santo, porque isso gerava contenda. Ou a igreja de Efésio era uma igreja que estava passando um processo muito difícil, tinha adoração a ídolo, tinha também contenda entre os irmãos. Paulo falou: para que isso? Então se enche do Espírito Santo, vamos se encher, vamos acabar contenda, vamos parar tudo, vamos se encher da presença do Espírito Santo. Em Atos capítulo 13, versículo 9, aleluia, graças a Deus, que aonde nós lemos, aleluia, graças a Deus, também nós vimos em que, aleluia, se levantaram e queriam saber o motivo da sabedoria que Pedro tinha para pregar o evangelho ali. Se levantavam os mágicos, os adivinhadores naquela época que tinham contra eles, chegaram para Pedro e disseram assim: ó, como eu faço para adquirir o que vocês têm? Um daqueles mágicos, uns daqueles adivinhadores, eu quero ter a sabedoria que você tem, eu posso pagar em dinheiro. Pedro olha para eles e diz: olha, eu não quero o teu dinheiro, mas uma coisa é certa, se arrepende do seu pecado, aleluia, se converta ao Senhor e se encha do Espírito Santo de Deus, aleluia, e coloca o teu nome escrito no livro da vida. Se arrepende do teu pecado, aleluia, o teu dinheiro da iniquidade não quero, isso daqui não é pago, aleluia, é dom de Deus na nossa vida, é dom de Deus, aleluia. Infelizmente, pessoas aproveitam os dons, talento, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo para enriquecer, aleluia, cobrar. Não, aqui é o poder do Espírito Santo, aqui não tem cobrança para cobrar, para poder pregar bonito, aqui não tem cobrança, aleluia, para poder, aleluia, graças a Deus, aleluia, falar, aleluia, bonito. Não, aqui ninguém cobra nada, aqui é cheio do Espírito Santo, e para estar cheio do Espírito Santo tem que pagar o preço na presença de Deus. Para estar cheio do Espírito Santo é um preço pago na presença do Senhor Jesus. Não é qualquer um que é cheio, não é qualquer um que é cheio, aleluia. E para nós finalizar sobre o Espírito Santo, Efésios 5,18, aleluia, Paulo dá então uma ordem para ele se encher do Espírito Santo, que é a fonte do avivamento, inteligência e sabedoria do Espírito Santo. Aleluia, não adianta ter, aleluia, pular, gritar, mas não ter a sabedoria. A vez de atrair a presença de Deus está tornando escândalo lá fora. Não, o Espírito Santo, ele nos dá entendimento e sabedoria para nós saber o que nós temos que fazer. Amém? Bate palma e dá glória a Deus. Irmão, rapidamente, um terceiro e último, 3 segredos de uma igreja avivamento é o tema de hoje. E o último, o terceiro e último, o poder da palavra. A palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluia, no mesmo texto de Atos 4
e 31. O terceiro segredo de uma igreja avivada é o poder da palavra de Deus. É também uma fonte geradora de avivamento. A igreja primitiva priorizava a palavra de Deus. Atos capítulo 12, versículo 24. A Bíblia afirma que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra de Deus é uma semente, é uma fonte de crescimento e multiplicação. Prega aqui, planta uma semente, vai lá, prega uma semente, e a outra pessoa vai e prega uma semente e vai se espalhando a palavra de Deus. Aleluia. Ou seja, por mais que a igreja era perseguida, por mais que a igreja passava dificuldade, Deus acrescentava ainda mais a palavra de Deus. A palavra de Deus, aleluia, percorria sobre a região de Jerusalém. Em Atos 19, versículo 20, Paulo afirma que devemos nos equipar na palavra da verdade e no poder de Deus pelas armas da justiça à direita e à esquerda. Aleluia, está lá, aleluia, Paulo diz, né, se revestir das armas da justiça, que é a palavra de Deus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 6, aleluia, versículo 7, aleluia, graças a Deus, né? A palavra de Deus, justiça à direita e à esquerda, que é uma espada na nossa mão, é justiça. A palavra de Deus é coisa séria. A palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus é pura, é uma fonte de vida eterna que jorra para a vida eterna, e nós temos que estar com essa fonte. Aleluia, graças a Deus, em Abacuque, no capítulo 3, no versículo 2, o profeta Abacuque orou pelo avivamento da obra, como nós mencionamos no começo, né? Aleluia, pelo avivamento da obra de Deus, dizendo: ouve, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, notifique na ilha, lembra-te da misericórdia. O avivamento começa após o homem ouvir e temer a palavra do Senhor. Foi assim que aconteceu nos dias de Esdras, Neemias 8, 1 aos 12, e em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, Paulo pede oração para que a palavra do Senhor tenha livre curso, se propague e seja glorificado. Olha só, ouvir a palavra e temer a palavra, ouvir e temer a palavra, como diz o profeta Abacuque no capítulo 13, versículo 2, para que o crescimento do poder e da palavra do Senhor possa fluir em nome do Senhor Jesus. E Paulo mencionou em oração, quando Paulo estava na prisão preso, em oração para que a palavra de Deus se propague, para que a palavra de Deus não seja impedida, para que a palavra de Deus seja pregada. Paulo mencionou dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo estava mencionando também, dizendo aos coríntios que todos que vivam do evangelho, não quer dizer viver do dinheiro da igreja, não, viver do evangelho é tu ter a palavra, a obediência na palavra de Deus e ser um verdadeiro cristão pela palavra de Deus, para que o evangelho ele possa crescer e possa nascer dentro de ti, para que tu possa viver
viver no Evangelho, andar no Evangelho, andar no caminho, andar na palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja glorificada na nossa vida para todo sempre. Bate palmas e dá glória a Deus. E para nós encerrar aqui, irmãos, vamos dar já as palavras final, a nossa conclusão, aleluia, de tudo que nós aprendemos, o poder da oração, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, são 3 segredos importantes para uma igreja avivada. Se quiser experimentar o avivamento pessoal, comece pela oração incessante, e o poder do Espírito Santo virá sobre a sua vida, e você anunciará o poder da palavra de Deus, para a glória de Deus. Tudo tem um começo, e o avivamento começa pela oração. Não tem outra coisa a não ser a oração. A oração é tudo na nossa vida para que aconteça o sobrenatural de Deus. Quer ter o poder de Deus, quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha oração na sua vida, em nome de Jesus. Bate palmas e